Boa noite a todos, a todas, né? É o clube das Vamos meninas? hoje estamos só nós, meninas, por enquanto. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Eu vou fazer a leitura, porque não contactei com ninguém para fazer a página. Quem quiser fazer a próxima página, fala no grupo, né? Para a próxima semana. A nossa página de hoje é o capítulo 40 do Vinha de Luz, intitulado Fé. E começa com uma fala do Evangelho de Marcos. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Marcos 4:14, 4:19. Emmanuel, então, discorre assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no seu desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço, né? Então, ele está fazendo um paralelo da nossa fé, da fé, né, com uma planta, com alguma semente que nós devemos plantar, né, para fazer frutificar. Precisa de todo aquele trabalho de proteção, de auxílio, de adubo, de vigilância, né? Enfim. A maioria das pessoas admite que a fé constitua A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Nós já entendemos que isso não é possível, né? Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. Então, é preciso cuidarmos, né? Porque esses problemas que nos atingem, né? A questão da ansiedade, né? As ansiedades terrestres, quer dizer, todas as nossas dificuldades, os nossos temores, né? Os nossos medos, a nossa vulnerabilidade, né? Em parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo do nosso coração, né? Assim como torturam a terra, né? Onde é plantada a semente boa.
à maneira de vermes malfeitores atacando a obra, quer dizer, não deixando que ela prospere, né? Então, as dificuldades, os desafios, os problemas, né, as inquietações, elas surgem da nossa falta de fé, da nossa vulnerabilidade. E a gente precisa aprender e compreender que essas questões aparecem na nossa vida justamente para nos testar esse campo íntimo, né? A nossa fé. Quando há tribulação e nós conseguimos passar por ela, mesmo sentindo algumas dificuldades, mas conseguimos superá-las, mesmo que elas não tenham uma conclusão satisfatória para nós, quando nós temos fé. Porque nós conseguimos compreender que, de alguma forma, essa problemática que a gente está passando faz parte de um contexto maior para o nosso progresso, né? Para o nosso engrandecimento, para que a gente possa fazer com que essa fé, essa arma poderosa que nós temos dentro de nós, nos edifique interiormente, nos transformando em uma árvore firme, cujas raízes são profundas, e os abalos dos ventos, né? A violência das ventanias, das tempestades, não nos derrubam. Podem nos inclinar, mas não nos derrubam. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, por sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. É bem autoexplicativa, né, a página, né? Vamos fazer nossa prece? Vou pedir a Miriam. Miriam, faz a nossa prece, por favor. Graças a Deus. Jesus, querido amigo, amoroso mestre, aqui, Senhor, nos encontramos em mais uma noite das nossas quintas-feiras para refletirmos mais uma vez sobre as lições primorosas em que os mensageiros nos trazem, para que possamos cada vez mais internalizar essas mensagens, essas grandes lições, e assim nos fortalecermos na fé, como disse a página inicial, na coragem, na perseverança, no bom senso, no discernimento e tudo mais que nos couber de melhor, para que possamos a cada dia nos tornarmos esses seres melhores a serviço do Evangelho que habita em nós. Assim, te pedimos que envolva a todos nós, a nossa querida Vanéria, que está hoje sobre a incumbência
do nosso estudo, para que ela possa ser envolvida nesses momentos, para que possa trazer essas reflexões e que nós possamos estarmos sensíveis e abertos para tudo que chegar. E assim, envolvidos nessas vibrações amorosas e salutares, que possamos sermos energizados com todo esse amor que a espiritualidade nos envolve para este momento. Que a sua paz, Senhor, e todos que aqui estão, permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Preciso. Então, vamos para o nosso capítulo de hoje. Que é o capítulo 46, Aprendendo Sempre. Vamos conversando. É um capítulo pequeno, mas que, como sempre, né, traz, como todos os capítulos, coisas muito interessantes e profundas. O capítulo 45, né, da semana passada, intitulado Mente Enferma, ele abordou a dificuldade de alguns encarnados, né, como o Dr. Fidelis, né, na aula que a Jane deu, trazendo essa experiência dele, que apesar do estudo, né, sofrem um desequilíbrio. A gente pode dizer que seja um desequilíbrio mental que afasta a criatura dessa conexão com Deus, né, com os bons espíritos, essa conexão espiritual, e os leva a buscar o conhecimento para o próprio ego, né, em vez de para o serviço no bem. O capítulo também descreveu, né, a reunião de um centro que é na casa da Dona Isabel, né, de trabalhos espirituais, onde o trabalho com os enfermos desencarnados, os passes são realizados, e a discussão sobre o tipo de pesquisador de superfície que busca a solução fácil sem o esforço da semeadura e da responsabilidade, que é o caso do Dr. Fidelis, tratado no estudo. O capítulo de hoje, Aprendendo Sempre, traz o contexto que descreve uma reunião também de preleção evangélica na residência da Dona Isabel, um centro de trabalho espiritual onde André Luiz, acompanhado de Aniceto e Vicente, observa a dinâmica da ajuda aos encarnados e desencarnados, né? É isso que vai mostrar. Ele oferece também ricos ensinamentos sobre a lei de causa e efeito, livre-arbítrio, a responsabilidade individual e a natureza verdadeira da caridade e a da assistência espiritual. Então, vamos começar. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Então, faltava mais de meia hora para iniciar a explanação evangélica, né? Sob a responsabilidade do Dr. Bentes, que também foi personagem da aula passada, né? E o movimento já espiritual, né, estava intenso, né? Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres, né? 35 pessoas encarnadas. No entanto, em nosso círculo,
o número de necessitados excedia de 2 centenas. Porquanto agora a Assembleia estava crescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem, quase obrigatoriamente, acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Então, o que a gente pode ver aqui, né? Que ele começa falando que faltava meia hora para o início da preleção evangélica, mas o serviço espiritual tornara-se intensíssimo, bastante intenso. Então, a gente fazendo um paralelo, né, com a casa de Dona Isabel, era vamos dizer assim, né, fazia o papel de uma casa espírita, né, naquela época. E fazendo um paralelo com as casas espíritas, os centros espíritas, né, nós sabemos que o início do trabalho é marcado, né, a determinada hora, mas muito antes dessa hora, os trabalhadores espirituais, os responsáveis, né, pela casa, já estão em movimentação, já estão em trabalho. A gente já viu isso em outros estudos aqui. Então, esse trabalho espiritual começa bem antes, né? Bem antes de nós adentrarmos a casa espírita, né? Bem antes do primeiro chegar. E ele fala aqui, reuniam-se para os olhos humanos 35 pessoas, né, encarnadas. No entanto, em nosso círculo, no círculo espiritual, o número de necessitados excedia de 2 centenas, quer dizer, mais de 200 espíritos, né, estavam presentes, sem que as pessoas encarnadas se dessem conta. Porque não vendo, né, a gente não vendo, acaba não se dando conta, né? Principalmente aqueles que não têm o conhecimento, o estudo, né? E aí o número de necessitados excedia mais de 200 pessoas e a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador, né? Então, essas entidades, não todas, mas uma grande parte delas, formavam um grupo de espíritos perturbadores, né? E aí ele diz aqui, para essas entidades perturbadoras, organizou-se uma divisão especial. A gente falou disso nas faixas, né? Então, eles ficaram restritos a uma faixa, né? A uma determinada localização dentro da casa espírita. Tereza, teu áudio está fechado. Você falou alguma coisa, mas eu não escutei. Eu quis te ajudar na palavra. Eles ficavam numa área designada. Isso, exatamente. Então, eles ficavam nessa divisão especial, né? A área designada é a mesma coisa, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância. Por quê? Porque eles precisavam de uma maior vigilância. Porque imagina esses espíritos adentrarem o recinto e começarem a perturbar geral, não é? Enfim, a realizar desequilíbrios, né, nas pessoas que lá chegam, que na grande maioria todos estamos em desequilíbrio de alguma forma, né? Mais ou menos.
mas estamos ali com a presença da espiritualidade superior, que nos auxilia nisso, né? Detendo, circunscrevendo esses irmãos, em determinadas localizações, dentro do lado espiritual, mas dentro do lado material, porque a gente são dois planos que se interconectam, né? Então, não tem muito como a gente fazer a separação. A separação é na dimensão mesmo. Mas o tempo todo nós estamos em ligação fora ou dentro da casa espírita, o tempo inteiro nós estamos em ligação com essas entidades, boas ou não. Vai depender da nossa condição, né? Então, ele fala nessa questão da vigilância, né? E quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam socorro espiritual sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Todos aqueles que estavam ao redor da casa, naquelas imediações, eles também iam. Eles iam para ser amparados, socorridos, pela equipe espiritual daquela casa, da casa da Dona Isabel, como uma casa espírita, um centro espírita, que tem a coordenação espiritual, todas aquelas camadas de espíritos, né, que trabalham cada um na sua área, né, realizando o bem para todos. Então, desde o momento que a gente penetra o recinto da casa espírita, a gente está sob a tutela desses espíritos, né? Porque se não tivesse, esses espíritos perturbadores iriam se infiltrar em vários locais, se aproximar de pessoas que também não estavam muito bem e haveria desequilíbrios grandes, né? Então, porque há todo esse trabalho do plano superior, existe uma proteção grande, né? E um menor índice de probabilidade de que aconteça alguma coisa, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, a gente está aqui conversando. A movimentação era enorme, o tempo era escasso para qualquer observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Então, todos estavam em trabalho, focados em realizar aquilo que eles estavam lá para realizar. Tanto da parte física, material, quanto da parte espiritual. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Então, isso aqui ele está falando, as pessoas entraram, né? Deixa eu admitir aqui a Rosane. As pessoas entraram na casa espírita, né? E ele percebeu, no caso André, né? André Luiz, num grande ângulo da mesa. Oi? Ah, pensei que estava falando comigo. Tinha lá os nomes, né? Os nomes com os seus endereços, com pedidos médicos, pedidos de orientação para algum problema grave, ou isso que a gente imagina, né? Mas também tem muitos pedidos de orientação para outras coisas que não são do terreno da área espiritual, vamos dizer assim, né? Que é a questão que é nossa. E passes, né? Então, ele observa aquilo e vê
4 facultativos são espíritos, né? Podem ser médicos ou outro tipo com outro tipo de qualificação de trabalho. Se moviam. Valéria, Oi. em geral, essa palavra facultativos, eu já li em outros livros, em estudos, que refere-se exatamente a médicos. Eu imaginei que poderia ser. E Obrigada. nesses papéis, muitos que estão pedindo, aí você me diz se eu estou certa, muito receituário para ser passado medicações mediúnicas. Hoje em dia eu acho que não há tantas, mas eu tenho ciência do Grupo Espírita André Luiz, que eu mesma já fiz isso por 3 vezes há anos atrás. Me inscrevia lá no domingo, antes da palestra, e eles anotavam meu nome, meu endereço, e eu dizia o tipo de enfermidade, e às quintas-feiras eu poderia ir pegar a minha receita e eles me passavam um receituário que eu mandava fazer na farmácia de manipulação. Lá no André Luiz, pelo menos eu sei que existe. Em outras casas, antigamente existia muito, né? Agora eu acho que não. Não sei. Existe ainda, mas não tanto quanto, acho que mais nessa época, mais no início, né? Mas aí, no caso, na casa de Dona Isabel, como o livro foi escrito na década de 40 ou 30, não é isso? Devia ser muito comum, né? Sim, sim. Até bem depois. É, Mas até bem depois. não posso afirmar, mas eu acho que esse trabalho ele diminuiu bastante. Por uma série de fatores. Diminuiu É, bastante. Ele existe, mas ele diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Por uma série de fatores que não vem o caso aqui a gente entrar. sim, sim. Mas, assim, é interessante, né? A visão dele de ver os papéis com os pedidos de orientação, de receituário, né? E de assistência, de passes e tal. Então, a gente aproveita para pegar isso aqui e trazer para a gente, né? Quando a gente vai à casa espírita, a gente normalmente leva um nome ou vários nomes, né? Vários pedidos, coloca nas caixas, ou cada casa espírita tem lá ou um caderno, ou é uma caixa com nomes, né, escritos, para se pedir variadas coisas, né? E essa assistência, ela é feita, né? Nesse momento em que ele fala que muitas pessoas pediam conselhos médicos, tarará, tarará, 4 facultativos, no caso médicos espirituais, se moviam diligentes. E secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Os nomes estavam lá nas caixas. Muitas das pessoas se encontravam no recinto. Então, os espíritos, né, os trabalhadores da casa, é, eles iam, pegavam os nomes e iam até aqueles irmãos que estavam presentes para ver das suas necessidades, ao escutar-lhe, vamos dizer assim, né, as necessidades para poder realizar as questões espirituais, ajudá-los nas questões espirituais. O que que acontece? Normalmente, um receituário, né? Ele é pedido receituário. Você deu o seu exemplo. Você deixa o nome, vai lá, deixa o nome, o endereço direitinho. Às vezes não precisa nem deixar qual é a enfermidade. Basta botar o nome e o endereço, né? E aí a espiritualidade superior, que é responsável, no caso, naquela casa, na casa tal, né, que a gente foi, ela vai nos visitar. Vai visitar aquela pessoa cujo nome está colocado lá, com necessidade, ou no hospital, ou em casa, aonde ela estiver. E vai pesquisar, vai
colher as informações necessárias para saber, fazer um diagnóstico, né, daquela pessoa, no caso de um receituário, para saber o que exatamente ela precisa receber, né? Não é uma coisa de pronto, porque os espíritos, eles não sabem tudo de imediato, não é olhando para a gente que eles sabem, a Valéria tem isso, tem aquilo. Não, eles vão fazer uma pesquisa em mim, eles vão ao escutar a minha alma, né, observar o meu corpo, porque eles têm essa condição muito maior do que qualquer vidente encarnado, né, de ver, de saber, de obter informações para poder prover aquela pessoa naquilo que ela tem necessidade. Então, enquanto nós estamos na casa espírita, chegamos à casa espírita, colocamos o nosso nome lá, ou o nome daquela pessoa que a gente quer beneficiar, ou um pedido de orientação, seja lá o que for, sentamos, né, e vamos aguardar a palestra, né? Porque pedimos a orientação, queremos uma orientação. E muitas vezes as pessoas que vão à casa espírita, elas acham que a orientação vai ser dada pelo guia. Que algum guia da casa vai chegar e vai dizer: fulana, vem aqui, fulana. Vou te dizer, ó, esse problema aí que você é assim, 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 assim. E a gente precisa estudar para poder saber que a orientação, ela vem, mas não é como a gente acha que é. Ela vem de diversas formas, né? Então, voltando ao receituário, o receituário é feito dessa forma. Então, se você tem um tempo maior, deixa o nome num dia para, né, fazer, a coisa é muito mais, vamos dizer assim, há uma pesquisa maior, há uma condição maior dos espíritos saberem, né, de tudo que aquela pessoa está precisando para que possam orientar no receituário. Que o receituário, muitas vezes, ele não vem só os remédios. Às vezes ele vem até alguma palavra, né? Uhum. Alguma frase que te alerta. Não se preocupe tanto, né? Relaxe, sei lá, alguma coisa assim. Estou falando da minha maneira, né? E as orientações que as pessoas pedem, na grande maioria das vezes, elas vêm através das explanações evangélicas realizadas no momento da palestra na Casa Espírita. Então, você vem, está com um problema e escreve lá: estou com um problema de relacionamento com meu marido. Por favor, me ajude, me oriente, não sei o que, não sei o que. Então, você acha que quando você entrar para tomar o passe, alguém vai se dirigir a você e vai falar sobre isso. Mas quando você vai ouvir a palestra fala dos relacionamentos, fala do amor, da renúncia, da compreensão, fala de uma série de coisas que você precisa para poder melhorar esse problema que você está lá de relacionamento lá com o seu marido, com o seu filho, com a sua sogra, com o periquito, seja lá com quem for. Mas você está tão preocupado que você foi no centro. Esse é o nosso caso, né? E é o grande problema nosso. Vamos dizer nosso, porque ainda somos assim, né? Embora a gente já tenha um certo conhecimento, mas muitas vezes nos pegamos assim. E a grande maioria é assim. Então, você vai para receber alguma coisa. Você pensa que você vai receber lá, né? Mas você já começou a receber desde o momento que você botou o pezinho dentro da casa espírita. No momento que você entrou ali, né? Ou antes mesmo, quando você já frequenta e mentaliza em casa, você já está recebendo. Mas você entrou ali, você já está recebendo de forma diferente. Todas as pessoas que estão numa casa espírita, elas estão sendo amparadas, estão sendo renovadas, eles estão trabalhando, esses 40 que se movimentavam ali, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, eles estavam em trabalho incessante, renovando, dissipando ideias suicidas, ideias de ódio, de vingança, desequilíbrios orgânicos, uma série de coisas, porque até cirurgias espirituais são feitas nos momentos em que nós estamos
na casa espírita, na assistência, ouvindo uma palestra evangélica. Mas naquele grandioso momento, nós estamos pensando nos problemas que deixamos em casa. No que tem que fazer amanhã, o que o chefe pediu do trabalho. E as É coisas verdade. faladas para a gente são emitidas pelos bons espíritos, porque nós que, de alguma sorte, temos essa incumbência de falar do Evangelho, falar doutrinariamente, nós somos inspirados. Muitas vezes a gente estuda faz um estudo, né? E se organiza de uma forma para falar. Quando chega lá na hora, você fala completamente diferente. O assunto é o mesmo, mas a maneira, o enfoque é diferente. Por quê? Porque a espiritualidade superior nos auxilia para atingir o coração, tocar determinadas pessoas que lá se encontram e estão necessitadas de ouvir aquilo que a espiritualidade superior está nos inspirando a falar, dentro do assunto que nós estudamos para falar. Então, mas quando a gente se encontra na casa espírita, vai lá para receber, mas está preocupado, não consegue se desligar daquilo. A gente está ali, mas a gente está ouvindo, mas não está ouvindo. É a pessoa que tosse, que mexeu o pé, que cruzou a perna, que, enfim, você se distrai, logo você se distrai, você não está focado ali. Tem que saber aquilo ali é para você. É para quem fala primeiro. É para nós que falamos. Primeiro é para nós. E depois é para todo mundo. Então, se a gente pensar na questão e pedir ajuda para aquilo e ficar em silêncio, silêncio não é não falar, é ficar em silêncio interno, para poder absorver bem aquelas mensagens, aquela delicadeza de uma forma de falar que vibratoriamente te atinge e toca o teu coração naquele exato problema que você tem. Aí, se assim a gente fizer, a gente vai sair muito mais renovado do que entrou. E não vai sair da casa espírita dizendo assim: ah, essa casa é fraquinha, os guias são fraquinhos. Eu pedi para me ajudar, para me dizer sobre isso, sobre aquilo, e não me disseram nada daquilo. Porque a pessoa não entendeu, ela não escutou, ela estava mais distante Orfidélios, do que ela estava fisicamente na casa, mas a mente, o espírito dela não estava lá no problema. Se ela vai buscar ajuda, ela tem que ter atenção aonde ela foi buscar ajuda, porque ela vai receber, né? Então, é um trabalho incessante da espiritualidade que a gente não pode imaginar. Quando a gente está na casa espírita, existem inúmeros, você vê, são 35 pessoas encarnadas, porque lá era uma casa, uma residência pequena, e mais de 200 espíritos. Imagina, né? Você, a pessoa que tem uma sensibilidade um pouco maior, a sensibilidade no sentido mediúnico que eu estou falando, né? Ela consegue sentir até que está apertada naquele ambiente, se é um ambiente pequeno, né? Mas o bem está trabalhando ali, né? Está funcionando, tudo está se realizando ali. Então, o passe, né? Porque a gente chegou, a gente colocou o papel, a gente foi orar naquele momento anterior do início dos trabalhos, da palestra, recebeu na palestra e aí você vai para o passe para concluir esse processo todo, que você nem imagina que existe. Que a maioria não imagina. Tem gente que chega só na hora do passe, né? Eu sei que tem gente que só pode chegar na hora do passe porque trabalha, porque não tem outro horário, não tem outra possibilidade. Tudo bem. Mas às vezes tem até as condições, tem o entendimento e tudo, mas vai, né?
E a pessoa, e há muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Então, entrou, já sabe que está recebendo. Então, vamos fazer aquela sintonia, né? Não fazer como o doutor Fidelis, né? Que ele estava mais preocupado com o ego dele, ser satisfeito as ideias dele, né? Que estavam certas e que tudo aquilo era coisa de cabeça de louco de médium, né? Enfim. Então, a gente não pode esquecer desse trabalho grandioso que é o trabalho que a Casa Espírita faz, né, com esses cooperadores do bem, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falem. Não está indo. Foi. É de fácil entendimento, até porque você mesma já deu uma aula sobre isso tudo. Eu não É, vou saber dizer qual é, mas já houve. Não era do livro Os Mensageiros, foi bem antes. já tem tempo. Já Ah, deve ter tem. tempo. Mas a gente não esquece, né? Graças a Deus, né? Porque É, a gente esquece, às vezes a gente esquece. Que a gente esquece, eu digo que eu, às vezes, também esqueço. E não, olha que depende. eu inclusive, vejo. Claro que não o tempo todo, é óbvio. Mas, e a gente está sempre lendo, está sempre estudando, está sempre buscando estar atento para isso. Mas às vezes a gente esquece, né? E às vezes a gente, Assim, dependendo do teor do assunto, né? Tem assunto que é difícil. às vezes a gente esquece e a gente esquece que não estamos só nós ali, né? Que existem outras entidades, que existem outras pessoas, né, ali junto de nós que sofrem Claro, claro. problemas, né? Então, o cuidado também que a gente tem que ter para quando falar, né? É, a gente sempre conversava isso, né, Miriam? Né, Jane? Porque às vezes tem certos temas que não são adequados a uma reunião pública, Sim. né? Aborto, estou dando um É. exemplo, todos, Uhum. né? Sim. Porque cita muitas coisas que não há possibilidade de haver perguntas, tempo para respostas, né? Explicações profundas daquele assunto. Então, pode provocar o contrário, né? Uma situação que vai causar mal em vez de causar bem. Então, se procura falar do Evangelho, né? Que o Evangelho é tudo que a gente precisa para saber o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, né? E para não ferir também aquelas pessoas que, estando com uma dor, né? Alguém que provocou mal a alguém, cometeu algum delito espiritual, mesmo que não seja um delito material, ou um delito material, você tem que ter cuidado, porque aquela pessoa é uma pessoa enferma. Assim, nós somos enfermos, né? Nós não podemos esquecer disso, que nós somos pessoas enfermas. Nós É. estamos encarnados para nos tratar. Nós estamos encarnados para nos tratar, não podemos esquecer disso. Então, às vezes, o que eu falo pode ferir alguém, mesmo eu falando com toda formalidade e tal, mas a maneira com que a gente fala, às vezes colocando um pouco do que a gente é, tipo o doutor Fidelis, entendeu? Você aprendendo. A pessoa vai lá para ser renovada, ser amparada, acolhida, e você fala do jeito que você é, do jeito que você com a sua personalidade, que eu tenho personalidade, né? Eu não quero ter personalidade, eu quero ser um indivíduo pleno. E as pessoas estão muito preocupadas com a sua personalidade, não perder, que a sua fala seja aceita, que seja. E às vezes você acaba ferindo, porque você não sabe com quem você está tratando numa assembleia. O que aquela pessoa passou? O que ela está passando? O que aconteceu na vida dela? Que provocou até, de repente, ela cometer um ato que não era muito adequado, mas você não sabe o que foi, o que causou aquilo antes, né?
Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque além dos encarnados que estão presentes, tem os desencarnados. E a população Claro. é muito superior. Você imagina, aqui a gente está vendo mais de 200. Eram acompanhantes desses 35 que estavam lá. Eram pessoas que vinham necessitadas, outros eram pessoas necessitadas que vinham, que eram das redondezas, entendeu? Que estavam nas redondezas. Então, é um campo muito heterogêneo, em que você tem que saber como dizer as coisas sem ferir. Mesmo que a pessoa cometeu um erro, você não pode dizer, eu sabia, eu não te avisei, aquela coisa de mãe que às vezes fala para o filho, eu te avisei que isso ia dar errado. Né? A gente não pode falar assim, a pessoa sabe e fez isso e tal, que você tem que amparar aquela pessoa, o julgamento não pode ser nosso. O julgamento é da própria pessoa, nem é de Deus, nem de Jesus, é da própria consciência da pessoa. E só quando ela estiver no momento certo é que aquilo vai atuar. Então, quando as coisas vêm para nós, elas vêm no momento exato que a gente precisa. Se eu estou passando um momento duro agora, é porque eu preciso desse momento duro, difícil, agora, para eu aprender. É difícil? É. É doloroso? É. Dá vontade de chorar? Dá. Chora. Chora, mas não desiste. Chora, mas não desiste. Porque tudo isso é misericórdia de Deus. Então, voltando, né? A gente tem que estar sempre pensando nisso para não ferir o outro e intensificar a vontade do outro ir ao encontro de Jesus. Seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja onde for que ele tenha afinidade para ir. Mas que ele vá, porque lá ele vai sentir o amparo da espiritualidade, a força, né, que a espiritualidade tem. Então, isso é muito importante. Então, Ô, vamos lá. Valéria, Oi. Valéria, oi, eu tô no escurinho aqui. Às Não, vezes, é porque às vezes é difícil o entendimento, né? É porque às vezes é difícil o entendimento, né? Porque são degraus, né? É tipo uma escadinha, né? Você vai subindo até, às vezes você sobe, mas de repente você dá uma escorregadinha, aí sobe de novo, né? É uma por escada, isso, né? por isso que os testes voltam, né? Enquanto a gente não Entendi. aprender, as mesmas coisas acontecem para você testar de novo, né? Então, acontece de novo porque você ainda não está pronto ali naquele. Você ainda não conseguiu conseguiu passar por aquilo, entender aquilo perfeitamente, aprender a lição daquilo. Então, aí aquilo volta, né? Pessoas, vamos dizer assim, são enganadas, caem em golpe, qualquer coisa assim. Estou dando um exemplo qualquer. Uhum. Não Sim. tem pessoa que cai uma vez, cai duas, nunca mais cai, né? Mas tem pessoas que caem sempre, porque elas não aprenderam ainda a lição. A gente ainda não aprendeu a lição, não entendeu que não deve dar crédito a isso ou aquilo. Não vou nem entrar em nada, só para a gente dar um exemplo. Então, continua caindo. A questão, a gente pode fazer isso em em todas as áreas. Questão de saúde, mesma coisa. Você tem um problema, aí aquele problema melhora, daqui a pouco aquele problema piora. Aí daqui a pouco aquele problema melhora, aí daqui a pouco o problema piora. Por quê? Porque você está assim, ó. Você vai, sobe e desce. Igual você falou, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você ainda não encontrou um ponto de equilíbrio, né? Para poder ir superando aquilo. Tem coisa que é por um período rápido, tem coisa que é por um período mais longo, tem coisa que é para toda a vida. Então, a gente tem que compreender. Eu sei que é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Eu estou falando de modo geral. Mas é a nossa parte, é aquela coisa. Ser saudável não é
ter saúde plena? Ser saudável é você aprender a lidar com os problemas que você tem de saúde ou de outros tipos de coisas que você tenha, né? Dificuldades. E conseguir viver apesar da dificuldade, apesar da dor. Você viver acreditando, tendo fé, aquela fé que fala da página de Emmanuel, né? Que é construção íntima. Eu tenho que tomar 15 remédios por dia. Tá bom, eu estou vivendo. Deus me deu essa oportunidade. Alguma coisa eu tenho que fazer ainda. Ou muitas coisas eu tenho que fazer. Eu é que não sei. Então eu vou aproveitar, não é? Então é a gente se colocar Entendo. num outro ponto, de uma outra forma, para poder se equilibrar. Porque eu posso ter saúde física perfeita, os meus exames todos darem bons, e ser uma pessoa que é depressiva, mas não tem nenhum problema nos exames. Ser uma pessoa triste, ser uma pessoa que não tem vontade de viver, não é? Então, É. a saúde é uma questão de vida interior, de positividade, de da gente aceitar aquilo, aquela situação que a gente vive, mas lutar para vencer. Desde que haja possibilidade, vamos lutar cada dia, né? Até quando for o nosso dia. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Para Deus nada é impossível, né? A gente vê tanta coisa, a gente sabe de tantas coisas que acontecem. Uma pessoa que está morrendo, que está já no fim, que já está desenganada, é capaz de sobreviver e ainda viver. É um milagre que médicos, é um milagre, entre aspas, né? Não é milagre. São os espíritos superiores que vão lá e modificam, dissolvem, né? Curam as células, transformam aquelas células, para que a pessoa possa ter, vamos dizer assim, mais um tempo de vida, porque é necessário para que ela possa até ajudar a outras pessoas, os familiares, alguma coisa nesse sentido, dependendo do caso. Nada é impossível para a espiritualidade superior. Então, eles sabem de tudo, eles conhecem a nossa intimidade, porque eles estão sempre junto de nós. Aqueles que são responsáveis junto conosco pela nossa encarnação, que são orientados por Deus, por Jesus, a nos orientar, mas não para fazer as coisas por nós, né? Isso aqui nós não podemos esquecer. Eles não farão as coisas por nós. Aqui está dizendo que a minha conexão está estável. Está sempre instável, igual a gente. Legal, obrigado. Então, aproximando-nos do grande número de papéis nominados, né? Quer dizer, aqueles papeizinhos que a gente estava falando, que a gente escreve para pedir orientação. E enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que afirmam necessitar de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente, curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos.
outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo para depois perseguirem, na ocasião das provas, os aprendizes de boa vontade, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Então, ele fala aqui, recebem o que precisam. Não é o que a gente acha que precisa, é o que é preciso, né? Verdadeiramente. Então, muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, a enfermidade, aqui no caso ele está falando da saúde, né? É necessária ao nosso aprendizado. Então, se vai lá e retira aquele mal, aquele desequilíbrio, aquela desarmonia, você está entrando na liberdade, no livre-arbítrio do outro. E nós não podemos fazer isso. A espiritualidade superior jamais faria isso. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A mesma coisa. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual. A gente não pode esquecer isso, né? A nossa existência é um curso ativo de preparação espiritual. Seja com enfermidade, sem enfermidade, seja com problema financeiro, sem problema financeiro, seja com problema material de qualquer tipo que traz sofrimento. Porque muitas vezes uma pessoa ela enfrenta muito bem uma falta de saúde, mas ela não enfrenta uma falta de dinheiro. Cada um com as suas peculiaridades, particularidades, né? Para poder superar. Então, é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo para depois perseguirem, olha aí, os espíritos perseguidores, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, que caminham conosco, que nos perseguem, que criam atribulações, né? Porque eles não conseguem fazer e não querem que a gente faça. Para depois perseguirem na ocasião das provas os aprendizes de boa vontade, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Os ansiosos são os que perseguem, né? Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são Está errado essa palavra aqui. Desacisados. Não, essa palavra é essa mesmo. Eu também não é. Deixa eu ver o que ela quer dizer. Dos pedidos, ele até é engraçado, eu não sabe que eu não tinha visto essa palavra? Ah, mas é assim. Até que tivesse. Peraí, Qual é a palavra? desacisados. Eu não conheço essa palavra, eu vou procurar ela agora. Nunca ouvi essa palavra. Também não. Nem eu. Desacisados. Pensei que estava escrito errado. É que eu copiei e colei, né? Eu li no livro e copiei e colei, até daquele Bíblia, daquele site, eu sempre copio de lá.
desatinados, loucos, mentecaptos, desloucados, desvairados. Ah, que não tem tino, Exato. né? E Desatinado. desajuizados, né? Desatinados. Aham. Vamos voltar lá. Então, desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desajuizados. Vamos botar assim? Ou desvairados, ou descontrolados, desorientados. Agora a gente não vai esquecer. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa, né? Nós devemos pedir, é justo pedirmos para termos saúde, para suavizar aquele momento difícil, doloroso que estamos passando. E eles sempre ajudam, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que pode ser. A gente sabe que eles ajudam, né? Ninguém fica sem assistência. Fica sem assistência que deseja, né? Quando eu egoisticamente peço, eu não quero isso, tira isso do meu caminho, tal, não sei o quê, né? Não é, se for possível, até é tirado. Se for possível, até é tirado. Mas se não é possível, porque vai mexer com o livre-arbítrio, lei de causa e efeito, então vamos ajudá-lo da maneira que é possível. E sempre nós somos ajudados. Sempre, né? Que toda vez que nós estamos numa reunião como essa, numa reunião na casa espírita, numa reunião familiar, onde a gente fala do bem, fala coisas boas um dos outros, não tem nenhum sentimento antagônico por ninguém. A gente recebe as pessoas com maior amor, com maior alegria, com maior contentamento por poder desfrutar da amizade, do carinho, do afeto. Isso é amor de Deus. E nos ajudando. Ali estão os bons espíritos também trabalhando pelo bem da família, daqueles amigos, daqueles irmãos que se unem, né, em prol de algo melhor, de algo positivo, de algo que vai trazer o bem, que vai trazer a manutenção da tranquilidade, da paz, que vai revigorar a fé. Então, isso tudo, a bondade de Deus está presente. Quando a gente abre a página, que a gente faz o nosso culto no lar, ou mesmo uma página lida em voz alta, onde depois a gente interpreta aquela página, a gente faz uma prece rápida. Aquele ambiente é inundado pela luz do plano superior, né? São espíritos que nos amparam, que nos protegem, que constroem barreiras para que espíritos inferiores, espíritos desonestos, espíritos desacisados, ou palavrinha, não penetrem desorientados, não penetrem na nossa casa, no nosso lar. Não é? Então, isso tudo é muito importante que a gente saiba. Agora já me perdi. Enfim, quando a gente tem uma vivência cristã, né? Isso. Ou, se você não é cristão, uma vivência no amor, que aí o amor é universal, independe de religião, seja lá do que for. Mas se nós lemos o Evangelho, uma hipótese, se nós seguimos, tentamos ser discípulos do Cristo e estamos praticando uma vivência cristã, eles tentarão nos ajudar de todas as maneiras. Agora, se formos ociosos, ou seja, nada fazemos, não trabalhamos, lemos o Evangelho, participamos de estudos e muitas outras coisas ligadas ao Mestre, e quando você vai falar com uma pessoa, você não tem a menor educação com ela, você vive falando mal dos outros, não sei o quê. Quer dizer, afastou-se completamente.
entrou numa ociosidade evangélica. Não tem, o evangelho não está ali. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Porque Jesus não trouxe uma religião. Não, Ele não disse eu sou a religião, ou a religião é isso ou aquilo. Ele trouxe um modo de viver ético, né? Onde as pessoas fazem o bem, devem amar, devem fazer o bem, sempre, sempre, independente do que façam com você. Você é, deve amar todas as pessoas, até os inimigos. Então, ele nos trouxe uma ética de viver, uma ética de viver. As religiões, elas são importantes. Agora, os religiosos deturparam as religiões, todas elas, praticamente, querendo colocá-las no modo de ser, no modo de pensar deles, como se aquilo fosse a verdade, né? E não é. é. Então, esse é o grande problema. Então, vamos lá. Então, eu parei. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. Você estava falando. O Evangelho está de sagrados roteiros espirituais. E o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los, né? André Luiz fala que se você tem uma semana ou duas, agora estou na dúvida, se foi uma ou duas semanas de espiritismo, você já conhece, você já sabe o que fazer, entendeu? Já não tem como dizer que desconhece o que deve e o que não deve fazer. Um instrutor amigo Verdade. fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras e considerou: possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Aqui ele está se referindo àquelas questões de perguntas que não têm nada a ver com a parte espiritual. Será que eu vou conseguir comprar aquela casa? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou casar? Será que vai ter alguém que vai gostar de mim? Então, são perguntas que merecem um silêncio. E ele vai explicar aqui mais embaixo, porque não são perguntas necessárias, perguntas que se façam ao plano espiritual. Você pode conversar com um amigo, com uma pessoa, não é? Que é querida, que vai lhe entender, para perguntar essas questões, trocar ideia com elas, mas quem vai chegar à conclusão é você mesmo. Não tem outra. Ocupar a espiritualidade. Eu falei coisas bem suaves, hein? Ocupar a espiritualidade com perguntas dessa natureza, né? É desconhecer o trabalho deles, né? Que não é nada fácil. É diuturno, né? Então, ele coloca aqui: como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como É. ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso?
Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Então, eles não respondem, porque eles não vão perder tempo com futilidades, com coisas que você próprio pode chegar à conclusão se você parar para pensar, perder tempo em olhar para dentro de você. Abre o seu espelho, a porta do armário e fica olhando para você. Você vai descobrir todas essas coisas, né? Vai falar, conversar com você. Você não conversa, a gente não conversa com os nossos colegas, os nossos amigos, nossas amigas. Vai conversar, vamos conversar com a gente. Por que que eu estou assim? Por que que isso acontece comigo? Né? Vamos conversar com a gente vai descobrir. Não vou perguntar isso para a espiritualidade superior, que tem tanto trabalho a realizar. Enquanto eu pergunto uma coisa dessa, há alguém no leito de hospital necessitando de auxílio, de refrigério, de paz, de conforto. Eles, como espíritos evoluídos, eles não vão perder tempo conosco com esse tipo de banalidade. Não é? Né? E pode parecer brincadeira, mas a gente sabe que não é. O que tem de pedido parecido, de rogativa dessas naturezas que não tem nada a ver com nada, mas tem, o pessoal pede mesmo. É verdade. E sabem, porque já são conhecedores. É, Eles, mas eles não conseguem se desconectar do homem velho que habita cada um de nós, né? Que está preso a essas situações do imediatismo. Por isso que eles não perdem tempo. Não perdem tempo com isso, né? A pessoa que é expositor, que fala sobre paciência, sobre caridade, mas não tem caridade com os outros, é verdade. ninguém fala mal dos outros, se chega atrasado, se veio com o cabelo assim pintado ou despintado, se usa um óculos redondo ou quadrado, não é? Se usa uma roupa de uma cor ou de outra, ou comprida ou curta, apertada ou larga, né? Não É, e sei, já foram à fonte, tipo, já foram se inteirar para explanar aquilo é que igual ele costuma explanar. E aí, cultura só de superfície. O é, estudo só de superfície, mas não entrou, né? Não entrou. Eles não vão perder tempo. Eles têm muito o que fazer, né? É como nós. A gente tem nossos serviços para fazer, vamos dizer, temos os nossos trabalhos do lar. Tem um monte de coisa para fazer. A gente vai, se a gente tem outras coisas que são muito importantes para ser feitas, a gente vai priorizar o que é mais importante fazer naquele dia para poder dar é, 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 ensejo que a gente faça todas as outras tarefas que a gente precisa, com as quais a gente também se comprometeu. Então, é uma coisa muito complicada, né? A gente fica vendo assim para o mundo espiritual superior, né? é, Eles não perdem tempo. Eles não ficam de blá blá blá. Ah, eu recebi uma mensagem que o espírito ficou, mas ficou aqui 1 hora comigo falando um monte de coisa e tal. Gente, e não é espírito superior. O espírito superior não vai ficar. Não vai ficar. É mensagem direta, reta, tipo papo reto, né? Espírito, é, papo reto. Não é assim. Aquela pessoa, aquele espírito que vai ficar preocupado em responder coisas é, fúteis, não é espírito superior, né? E muita gente só vai em lugares que respondam
as perguntas mais fúteis que elas querem receber a resposta. Vou E conseguir? aí elas adoram e dizem que lá é que é um lugar forte. Porque tem a resposta. Mas será que é a resposta? Ah, Será que é a resposta? Será que você não chegaria à resposta? Se você perguntasse para você mesmo, se você fizesse uma investigação com você mesmo, se você se propusesse a pensar, a se renovar, a pensar sobre o assunto, não é? é. Esse tipo de coisa que assim eles estão dando dica aqui para gente, né? Você não vai Mas é como mas é porque é a resposta que eles querem ouvir, né, gente? isso, exatamente. Então, É a resposta os que eles querem ouvir, né? Eles É. não vão num lugar que vai dar conselho, que vai falar, ó, tem que mudar, deixa de roubar, para de jogar no bicho, diminui a É. bebida, tira o cigarro, né? Não fica saindo com a tua vizinha, que isso não vai dar certo. Vai dar ruim. Então, eles não vão nesse lugar, eles vão falar o que eles querem ouvir, né? O eu problema é esse. uma, uma, uma pequena palestra um dia e achei interessante, que eu não me lembro o nome no- no- do, do Palestrante. expositor, Palestrante. não me lembro o nome do expositor. Era um assunto que eu queria ver uma coisa, aí eu parei ali, era uma coisa curta, assim, pequena. Aí ele estava falando e ele colocou que tem gente que, né, pede a ele, faz pedidos a ele, para falar, bota meu nome nas pressas que eu estou precisando e tal. E que ele sempre bota, né? Como todos nós, né? E aí ele achou interessante, eu estou precisando muito, tudo. E aí, isso num dia. No dia seguinte, falou que estava com muitas dificuldades, problemas de saúde e tal, e que ele pedia que ele fizesse uma prece de intercessão para os benfeitores Deixa que espirituais eu vou. Oi? O ajudassem e tal. Aí, quando chegou no dia seguinte, uma coisa assim, alguns dias depois, ele encontrou-se com essa pessoa no supermercado. E aí ele virou para ele e falou assim: não esquece de mim. Aí que ele olhou para o carrinho da pessoa, estava cheio de cerveja, cheio de carvão, cheio de carne, quer dizer, o churrasquinho e começou. Daí ele chegou, falou para ele assim: e como é que você está? Eu não estou muito bem, não. Até vou. Aí eu falei assim: mas eu estou vendo que você está se preparando para fazer um belo almoço, uma festa e tal. Eu falei, pois é, vamos fazer um churrasquinho, né? Vamos tomar uma cervejinha, né? Porque a gente precisa também, né? Se distrair. Aí ele falou assim, é verdade, precisa sim. Faz o seguinte, olha. Aí ele falou, mas não esquece de mim. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, quando você tiver tempo, na semana que vem, você me acompanha ao centro espírita e vamos comigo, porque aí nós vamos rezar juntos por você. Aí ele fala que Ih, a pessoas terceirizam as coisas, elas pedem aos outros para rezar. isso. Isso, é isso mesmo. Devem É fazer. isso Vai aí. fazer outra coisa, tem, né? Eu achei Com engraçado. certeza. Eu me lembrei dele agora. Mas é meio assim, né? É isso assim. Prestar atenção. Deixa eu ver a hora. 9 horas. Eu, Enfim, se pedisse, ó, se esse daí pedisse para mim, eu falou assim, ó, só bota o teu nome se tu me convidar para o churrasco. Se não me convidar para o churrasco, não bota o teu nome, não. Seria uma boa. Vamos negociar, né? Ah, também preciso me divertir. Nem como carne. vamos lá. Ai, gente. Ler os regulamentos. Não, isso aqui eu já falei, né? Ler os, falando assim, a questão que está menosprezando o valor do tempo, né? É. Alma nas diversas confissões, alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de tem razão de ser. Ora,
Se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Então, nós não podemos dizer que não sabemos, né? Não É, podemos mais terceirizar certas coisas, achar que a espiritualidade nos deve, porque, enfim. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto, sorrindo. Mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu o orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Então, está bem explicado aí, né? Eles, né? Quanto possível, eles nos ajudam, né? Verbalmente. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, né? Eles nos auxiliam, nos inspiram, nos orientam para que nós cheguemos à conclusão do que devemos fazer, né? Do que é necessário, daquilo que a gente deve realizar para poder conseguir aquela nossa meta, aquilo que é a nossa finalidade, vindo de nós mesmos. Então, eles nos dão essa força, eles nos inspiram, nos trazem, nos fazem com que ideias, né, apareçam na nossa mente, nos inspirando para que, através delas, a gente encontre os recursos necessários para a resolução das questões que nos afligem. e muitas vezes colocam no nosso caminho pessoas que vêm, você até, poxa, não via fulano há tanto tempo. Pessoas que vão nos dizer indiretamente, através de outras conversas, aquilo que a gente está precisando ouvir. Exatamente. Às vezes é alguém que nos liga, que há muito tempo não liga, ou que falou, você, sonhei com você, né? Porque a espiritualidade, Deus ajuda o homem através do homem, não é? Através do homem, nós estamos aqui para isso. Inspiram através. Fulana Varela está precisando, eu vou inspirar aqui, vamos inspirá-la através até dos sonhos, para que ela lembre, fulano lembre dela e converse com ela, ligue para ela, encontre com ela, seja uma coisa casual, assim, e que possa dar a ela algumas orientações, né, numa conversa, num acontecimento, Isso. que aí te dá, como foi bom ouvir você. Puxa, foi providencial você ter me ligado ou você ter encontrado comigo, porque eu estou passando por isso, não é? Estou passando por Exatamente. me elucidar, me ajudar, me dar força, entendeu? Me incentivar a não cair, a não me deprimir, enfim, lá a questão que a gente está passando.
Então, eles têm muitos meios, ao invés de estar dizendo o que a gente... Eles não vão dizer nunca o que a gente tem que fazer, Sem né? dúvida. São casos muito restritos, muito raros, em que a espiritualidade É, é rápido também, é uma coisa, né, que ela diz, dá aquele recado que às vezes é necessário, é propício, eles sabem melhor do que nós, né, encarnados, o que uma pessoa está passando. Às vezes uma coisa que se fala dá uma ideia, né, para aquele espírito que é, está para resolver uma questão que ele está sem saber como faz, entendeu? Então, eles nos ajudam sempre, mas não é do jeito que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que estar sempre aberto para os sinais que a vida nos dá. Tem uma mensagem, eu acho que é de Emmanuel, que chama Sinais, que é muito interessante, que fala disso. Alguns. E aí ele pergunta, né? Como responder aos pedidos. Eu já li? Não, né? agora eu não me lembro. Vai mais adiante só um pouquinho para a gente lembrar. Como corresponder aos pedidos de orientação? Nesse caso, né? Como corresponder aos pedidos de orientação? André pergunta. Alguns raros, eu disse sim, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na Não, hipótese já de leu, já leu. interesses eternos do espírito, né? Quando diz respeito ao espírito, as nossas dificuldades internas, né? Quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta dos nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhe não deviam escapar da memória, para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, obtemperando em seguida, interessado em nos subtrair qualquer dúvida, né? Tirando as nossas dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta, né? Quer dizer, por conta própria, e não... O que acontece então? Perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. Que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Aí ele responde. Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos. Disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Aí ele pergunta para o Aniceto. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador, Aniceto solícito. Aguardaremos as suas indicações. E assim ele acaba aqui o capítulo, né? Então, aqui no final ele dá a dica que os espíritos não sabem de tudo, né?
quando ele pergunta, ele diz que ele é um médico itinerante e tal, que estão em concurso ativo, ele pergunta para Aniceto, vem de nosso lar? Se ele é um espírito que já tem uma Certo. condição, não é? Porque ele está ali realizando o bem, mas ele não sabe de tudo, ele pergunta. Vem de nosso lar? Ele não deveria saber com a cabeça que a maioria de nós tem, que faz Sim, perguntas aos espíritos. Para ser respondido bem, a gente acredita, né, que esse espírito a quem a gente pergunta vai nos dizer a verdade, né? Mas ele não sabe. certo. Por isso, eles precisam ir aos lares para saber a condição do doente, do enfermo, fazer o diagnóstico, né? Ver que medicamentos serão efetivos naquele paciente com as enfermidades que ele tem, né? E assim também se presta as mesmas orientações que são recebidas na conversa fraterna, que também são inspiradas por espíritos que acompanham aqueles irmãos que nos buscam para uma conversa fraterna, que são frequentadores do centro. E esses espíritos sabem por quê? Porque o nome deles está no centro. Existe uma ficha para cada espírito que lá é colocado o nome, tanto desencarnado quanto encarnado. Então, nada é feito assim. Me responde, eu vou conseguir, eu vou realizar isso que eu desejo? É uma pergunta que não é uma pergunta com preocupações íntimas de um espírito que já tem uma condição, que já leu o Evangelho, que tem conhecimento, vamos dizer, da doutrina espírita, mesmo que seja um conhecimento frugal, pequeno, mínimo, como diz André Luiz, 1, 2 semanas de espiritismo, você não pode dizer que você não conhece o espiritismo, porque você conhece, você tem os princípios. Se você sabe os É, princípios, mesmo que sem profundidade, você já sabe como é. Então, você já é convidado a pensar de forma diferente, não é? Então, esse aqui, o finalzinho, é muito engraçado, porque ele pergunta, vem de nosso lar? Quer dizer, ele deveria... olha o prestígio de nosso lar, né? Quem Porque dera, ele quis logo saber se veio, vai poder me ajudar. né? Embora seja uma colônia não tão, vamos dizer assim, né? Sim, não é, Avançadas, mas mas o médico ali, ele, poxa, vez de nosso lar, então é esse mesmo que vai me ajudar. E outra isso aqui coisa que você comentou aí, que a gente aprendeu com Kardec, e você comentou aí também nesse final, os espíritos não sabem tudo. Por sabe isso temos tudo, que tomar cuidado com as respostas deles exatamente. Eu e até com as coloquei mensagens. coisinhas aqui depois disso, mas a gente chegou aqui no tempo, já são 9h23, então eu vou terminar por aqui. Mas que é mais ou menos tratando do assunto aqui nosso e o que a doutrina nos fala, né? Que fala muito da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, né? Da É, lei de causa e responsabilidade diante de tudo que a gente já sabe, né? Então, a gente procurar fazer um esforço para poder colocar em prática, porque a gente está tendo essa oportunidade. Todas as aulas aqui a gente fala nisso, né? Todos os nossos estudos a gente fala disso, que a gente é, a gente está nesse momento complicado de transição, né? De efervescência, né? De polêmicas, de ameaças graves, de guerras, né? De situação muito complicada para o espírito e para toda a humanidade, né? Tanto para nós que estamos todos encarnados, como também na atmosfera espiritual, porque, como a gente viu em nosso lar,
Nosso Lar, né? O primeiro livro, ele, É. ele trata numa época de guerra, né? E ele coloca lá, né, das situações, das vibrações, de todas as consequências, né, no plano espiritual também, da questão da guerra, né? Das É. mortes, dos crimes, da violência, enfim, de tudo isso que faz mal a todos nós, né? Então, que esses momentos de estudo possam fazer parte da nossa reflexão diária, da nossa vida, dos momentos que a gente passa, dos desafios de todo dia, né? Das tribulações, para que a gente se lembre e coloque em prática, não se esqueça, né? E chame, clame, né? Pela espiritualidade superior, para que nos inspire, para que a gente possa ter consiga edificar no nosso mundo íntimo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? De modo a nos fazer ficar tranquilos, onde tudo é tormenta, a gente ficar tranquilo, né? Onde tudo é desequilíbrio, a gente ter um pouco de tranquilidade e de confiança, que é a fé, né? A confiança que nos dá é, a tranquilidade, o equilíbrio para poder passar por situações difíceis que nós não esperamos, né? Não sabemos que possa acontecer conosco numa época difícil que nós estamos passando, como todas as outras foram, né? Cada época tem a sua sinalização para nós, né? Então, que Deus nos ajude, nos ampare, nos fortaleça. Vou pedir para a Jane fazer nossa prece, para finalizarmos, que já estamos no nosso Eu não momento. sei se vocês estão me ouvindo, estão? Porque eu tenho. Então, Estão ouvindo? Estamos. Sim. estamos. Tá. Sim. Graças a Deus, Jesus amado. Obrigada, Senhor, por esses momentos de estudo, de luz que chega até nós, nos esclarecendo, tirando tantas situações de nossa vivência, da nossa rotina, mostrando que nós precisamos cada vez mais ficar atentos, vigiar e orar, para que cada momento que se apresente a oportunidade de um aprendizado, ou que nós possamos mostrar aquilo que já aprendemos e que podemos e estamos colocando em prática para o nosso bem e para o bem, afinal, de toda a humanidade, que é cada um de nós que conseguir se modificar, se aprimorar, se autoiluminar, estará contribuindo para esses desafios que, nessa época, estão nos defrontando e que precisamos, então, estar lúcidos, né? Equilibrados, para que possamos, então, reagir da melhor forma possível. Então, nos assiste, Senhor, nos ampara, nos ampare, ampare também os nossos irmãos enfermos inscritos em nosso grupo de oração. Que cada um deles, Senhor, possa receber aquilo que lhe é necessário. Sabemos que nem sempre a cura há possibilidade de chegar, mas que seja minimizando as suas dores, descendo as suas dúvidas naquele momento, porque eu estou passando por isso, que lhes traga paciência, capacidade de aceitar esses momentos mais difíceis pelos quais estão passando. Graças a Deus, Mestre, que possamos sempre receber aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente.
Então, Obrigada, Valéria. Foi ótimo. Foi ótimo, obrigado. A Um gente beijo sempre a aprende. todos. Beijo a Muito. todos. Beijo a aprendendo. A todos. gente só não pode esquecer. E também tem que praticar, né? Vamos lá. Minha mãe vai Aos mandar um beijinho pouquinhos a aqui. gente vai. Beijo, A gente vai Solange. conversar. Tchau, gente. Olha, uma noite de luz para todos vocês, hein? Obrigada, Lelinha. Beijos do coração. Tá certo. Quietinha, ó, Tchau. Um beijinho, gente. Beijinho. Beijinho. Beijinho, Fica com Deus. Constança. Beijo, beijinho, Tereza. Beijo Bom grande. final de semana. Beijo, minha querida. Beijo. Beijo, Valéria. Hoje bom final de semana. Para todos, para todos. Fiquem com Se Deus Deus. quiser. Beijo. Beijo.